E se eu lhe dissesse que um mosteiro medieval não era apenas um lugar de oração e jejum, mas também um palco para os mais incríveis dramas humanos? Esqueça por um momento os eremitas humildes que se alimentavam de pão e água. Imagine um banquete secreto por trás de paredes grossas, onde a cerveja corre como um rio e iguarias aparecem nas mesas, inacessíveis até mesmo para alguns feudais. Imagine monges que deixavam mensagens criptografadas em livros sagrados, cheias de sarcasmo e dor. E até, possivelmente, inventaram o primeiro emoji da história. Hoje, vamos remover o manto da santidade e dar uma olhada na vida real e contraditória dos mosteiros medievais. Você vai descobrir por que os rostos rechonchudos e rosados dos servos de Deus eram mais a norma do que a exceção. Vamos revelar o mistério dos coelhos guerreiros e cavaleiros, lutando contra caracóis nos campos dos manuscritos. E, finalmente, vamos abrir a cortina de mistério sobre a vida noturna das freiras, o que realmente significava uma vela acesa na janela da cela e como o voto de celibato se transformava em um jogo habilidoso com as regras. Prepare-se. Nossa jornada ao mundo dos prazeres proibidos da Idade Média começa agora. Assista até o final para juntar todas as peças deste quebra-cabeça fascinante. E se você está gostando do vídeo, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Gula, a revolta gastronômica nos mosteiros. Você sabia que a vida de um monge medieval era longe da existência faminta e ascética que imaginamos? Ao entrar em uma ordem, os servos dos mosteiros faziam votos, incluindo o voto de renúncia aos prazeres mundanos. Este era o ideal a que eles aspiravam. Mas o que acontecia por trás dos altos muros das abadias, mais uma vez, prova que a natureza humana sempre encontrará uma brecha. A primeira coisa a prestar atenção é o jejum. Na Idade Média, era muito mais rigoroso e prolongado do que é agora, e ocupava quase metade do ano. As regras eram severas. Carne de animais de sangue quente, ovos e laticínios eram proibidos. Poderia parecer que a dieta deveria ser extremamente escassa, mas foi aqui que os monges exibiram uma engenhosidade notável. Se você já examinou gravuras e miniaturas medievais retratando monges, certamente notou um detalhe comum: sua constituição física. Não se pode falar de esbelteza ascética. A maioria deles são homens corpulentos e fortes, com rostos satisfeitos. E tudo porque os monges não apenas comiam, eles se entregavam à gula em grande escala. Para que você entenda a escala, vamos dar uma olhada na dieta. A mesa de jejum oficialmente permitida consistia em alimentos simples: vegetais, frutas, um pouco de peixe e, claro, pão. Mas o diabo, como se sabe, está nos detalhes. A norma de consumo de pão em alguns mosteiros chegava a 1,5 kg por pessoa por dia. Isso é quase 3 pães modernos. E a isso se somava uma enorme quantidade de cerveja, que não era considerada uma bebida que violava o jejum, mas era chamada de pão líquido e servia como uma importante fonte de calorias. Mas isso não é tudo. Os monges se tornaram verdadeiros mestres em brechas culinárias. Por exemplo, a regra de São Bento proibia comer carne de animais de 4 patas. Mas e quanto aos pássaros? E os castores que vivem na água e têm uma cauda escamosa? Eles foram rapidamente classificados como peixes. E agora, um ensopado de castor farto aparece na mesa. O mesmo aconteceu com algumas aves aquáticas. Os feriados se transformavam em um verdadeiro banquete. Doces requintados, especiarias caras trazidas do Oriente e até frutos do mar apareciam nas mesas. A carne, formalmente proibida, era servida no hospital para os doentes. Não é de admirar que muitos monges frequentemente adoecessem para ter acesso ao cobiçado pedaço de carne assada. Uma história especial se desenvolveu com o álcool. Foram os monges medievais que aperfeiçoaram a arte da cervejaria e da vinificação. Os mosteiros possuíam os melhores vinhedos da Europa, e ordens, como os beneditinos e os cistercienses, eram famosos por suas variedades únicas de cerveja.
A cerveja não apenas saciava a fome e a sede, muitas vezes sendo mais segura do que a água, mas também era uma parte importante da economia monástica. Vários tipos eram feitos: forte e rica para os próprios monges, mais leve para peregrinos e trabalhadores e muito fraca para os pobres. Infelizmente, aqui também os monges muitas vezes não conheciam a medida, e a embriaguez se tornou um problema tão difundido que gerou muitos poemas satíricos e piadas sobre beberrões piedosos. Poucas pessoas sabem, mas é graças aos monges escribas medievais que hoje temos não apenas textos antigos preservados, mas também artefatos incríveis da cultura medieval, escondidos nas margens dos manuscritos. É a essas pessoas cansadas da rotina que possivelmente devemos o aparecimento do primeiro emoji do mundo. O trabalho de um escriba acontecia no scriptorium, uma sala especial onde os livros eram copiados. Este era um trabalho infernal. Imagine longas horas em total silêncio, a luz fraca, curvado sobre pergaminho de pele de bezerro. A norma de produção era de 5 a 6 páginas por dia. Parece um pouco, mas cada letra era desenhada à mão com uma pena de ganso com incrível precisão. Isso exigia enorme perseverança e concentração. Além disso, os scriptoria costumavam ser frios, pois era estritamente proibido acender fogo devido ao risco de incêndio. Os manuscritos custavam uma fortuna. Não é de admirar que, em tais condições, os monges procurassem uma maneira de liberar emoções, e eles a encontraram. Nas margens, livres do texto principal, um mundo paralelo começou a aparecer. O mundo dos chamados drolleries, do francês drôlerie, piada, diversão. Os monges desenhavam imagens incríveis e às vezes absurdas. É sabido que eles retratavam animais, caracóis, elefantes, macacos, mas especialmente amavam os coelhos. Além disso, essas criaturas eram muito diferentes de seus protótipos reais. Os coelhos medievais não são criaturas fofas e macias, mas criações cruéis e guerreiras. Nas margens dos manuscritos você pode encontrar cenas onde coelhos sitiam castelos, executam pessoas, lutam com espadas e até andam em caracóis. Os estudiosos acreditam que esta era uma forma de virar o mundo familiar de cabeça para baixo, onde uma criatura fraca e indefesa se torna um agressor e vinga seus ofensores caçadores. Além disso, os escribas constantemente apelavam à piedade e reclamavam de seu fardo pesado diretamente no texto, nos chamados colofões, notas no final do manuscrito. Assim como um marinheiro fica feliz em ver o porto, também o escriba vê a última linha. A escrita priva a visão, dobra as costas, quebra as costelas e as entranhas. Este livro foi escrito com 3 dedos, mas todo o corpo trabalhou, escreveram eles. Isso era uma violação, pois emoções pessoais não deveriam aparecer em textos sagrados. Mas, aparentemente, o desespero era muito grande. E agora, prepare-se para o mais incrível. Na realidade moderna, não podemos imaginar a vida sem emojis. Mas você sabia que o primeiro emoji pode ter aparecido não na era da internet, mas há quase 900 anos? Em 2017, nos arquivos da Eslováquia, foi encontrado um manuscrito jurídico, reescrito por um monge por volta de 1139. No final de um dos parágrafos, que falava sobre o cumprimento das leis, o escriba desenhou um pequeno círculo com 2 pontos e uma linha sorridente. Dado o contexto, os pesquisadores acreditam que esta não é uma mancha acidental, mas sim uma expressão de satisfação e aprovação. Então, da próxima vez que você enviar um rosto sorridente em um mensageiro, lembre-se do monge medieval cansado que possivelmente foi o primeiro a fazer isso. Riqueza indiscutível. Corporações em vestes. Concorda? É difícil imaginar enormes reservas de dinheiro e terras em lugares destinados à oração e à renúncia a tudo mundano. No entanto, os mosteiros medievais
eram uma das instituições mais ricas e influentes de seu tempo. Este foi um verdadeiro paradoxo. Um monge fazia um voto pessoal de pobreza, mas o mosteiro, como organização, podia ser fabulosamente rico. E aqui está o porquê. Primeiro, os mosteiros eram os maiores proprietários de terras. A nobreza, preocupada com a salvação de sua alma, doava enormes parcelas de terra para a abadia em troca de orações eternas por si e por sua linhagem. Ao longo de vários séculos, alguns mosteiros se transformaram em verdadeiros latifúndios, possuindo aldeias, florestas e pastagens. Em segundo lugar, eles eram centros de tecnologias avançadas. Os monges drenavam pântanos, construíam moinhos e represas e se dedicavam à seleção de gado e plantas. Os mosteiros cistercienses na Inglaterra, por exemplo, eram os principais produtores e exportadores de lã em toda a Europa. Os beneditinos, como já dissemos, eram vinicultores virtuosos. Os mosteiros ganhavam dinheiro com a venda de seus produtos, e o dinheiro fluía como um rio. O abade, o chefe de um grande mosteiro, em sua influência e riqueza, poderia rivalizar com um conde ou duque. Ele não era apenas um líder espiritual, mas também um gerente eficaz, um senhor feudal que administrava terras, coletava impostos e até podia manter seu próprio destacamento armado. Claro, este voto de pobreza, feito por cada monge ao tomar os votos, era formalmente observado. Uma pessoa não tinha propriedade pessoal. Até mesmo seu hábito pertencia à ordem. Mas, na verdade, ele vivia em condições que muitos leigos nem sonhavam. Ele estava alimentado, vestido, tinha um teto sobre sua cabeça e acesso à medicina e educação. Assim, os mosteiros se transformaram em uma espécie de corporações sagradas, onde a pobreza individual era apenas uma fachada para uma riqueza coletiva colossal. Entretenimentos proibidos, a vida secreta das freiras. Um dos tópicos mais delicados e escandalosos da vida monástica medieval eram as relações entre os sexos. Moças e mulheres adultas, ao entrarem em um mosteiro, faziam um voto de castidade, celibato, dedicando-se totalmente a Deus. No entanto, esta proibição rigorosa também era sistematicamente violada. Vamos descobrir como isso acontecia na realidade. Oficialmente, o voto de celibato para todo o clero foi introduzido no século X durante a Reforma Gregoriana, destinada a elevar a moral da Igreja. E na segunda metade do século X foram promulgadas leis que puniam severamente as relações homossexuais. Mas os sentimentos e desejos humanos se mostraram mais fortes do que os cânones da Igreja. É preciso entender que as mulheres entravam no mosteiro por diferentes razões e nem sempre por vocação. Frequentemente, eram filhas mais novas de nobres que não tinham dote suficiente, viúvas ou simplesmente parentes inconvenientes, que a família queria tirar de vista. Privadas do direito de escolha, muitas delas não iam renunciar ao amor e aos prazeres carnais. E foi aqui que o verdadeiro jogo começou. Muitas vezes, os mosteiros masculinos e femininos estavam localizados nas proximidades uns dos outros, às vezes, literalmente do outro lado da rua. Isso criava uma tentação constante. Com a chegada da noite, os monges inventaram todo um sistema de sinais secretos. O mais famoso era este. Uma garota acendia uma vela e a colocava na janela de sua cela. Este era um sinal para seu monge da abadia vizinha de que o caminho estava livre e ela estava esperando por ele. Então, tudo era organizado com uma astúcia surpreendente para não violar formalmente a proibição. Primeiro, as freiras não tiravam suas roupas durante os encontros. Em segundo lugar, dormiam em camas separadas, embora estivessem próximas umas das outras. Essa prática permitia que elas e seus parceiros, com uma certa dose de auto-engano, afirmassem que o pecado como tal não estava acontecendo. O mais surpreendente é que uma das freiras mais velhas poderia estar presente na sala de encontros como observadora. E, na verdade, uma cúmplice fornecendo cobertura. Com a chegada do crepúsculo,
acontecia o que hoje parece irreal. Freiras e monges, jovens e não tão jovens, encontravam consolo nos braços um do outro. Claro, isso levava a escândalos, gravidezes secretas e verificações constantes por parte dos bispos. Foi nesta época, como reação à prevalência do pecado, que os chamados lares de Madalena começaram a aparecer nos mosteiros. Eram uma espécie de abrigos, instituições correcionais, onde mulheres com baixa responsabilidade social, ex-prostitutas, acabavam. Aqui, elas podiam encontrar abrigo e esperança de corrigir suas vidas sob os cuidados da igreja. Embora esses lares não estivessem diretamente relacionados com as transgressões das próprias freiras, seu aparecimento fala eloquentemente sobre o quão agudo era o problema do amor carnal e seu controle na Idade Média.